Tudo bem, Titi Vidal? Bem, você? Tudo bom? Semana calma? Semana mais ou menos, né? Porque assim, a gente está dentro do ciclo libriano que deu uma acalmada. Mas a gente tem que lembrar que está num ano que não está muito fácil para ninguém, né? E que algumas semanas potencializam um pouco essa tensão. No caso, a gente até tem uns aspectos bastante favoráveis no céu esses dias, que abrem para novas possibilidades, alguns signos estão mais conectados com isso, mas é uma semana que chama muito para responsabilidade, para colocar a mão na massa, a gente ter que tomar iniciativa se a gente quer que as coisas aconteçam. Então, para quem está muito acomodado, pode ser uma semana mais turbulenta. Como para quem quer controlar demais as coisas, também pode cair do cavalo, porque a gente não tem o controle de tudo nesse momento. Na verdade, a gente não tem controle de nada, né? Nunca. A gente que tenta e não se liga que a vida não se controla, né? É, mas eu acho que esse é um dos grandes aprendizados desse ano, né? E assim, algumas semanas isso está mais ativado mesmo. E a gente tem percebido, com todo mundo que a gente conversa, parece que o ano voou. A gente já está em outubro praticamente. Já tá o que você fez esse ano? Não deu tempo de fazer nada do que a gente planejou, não é? Muito acelerado e parece que muita coisa acontecendo para todo mundo, né? A gente não conversa com ninguém que a vida tá calma, tá tranquila. Então, tá ligeiro demais mesmo. Tá. Para quem é de Áries, como será a semana? Bom, eles que já são agitados sempre. Pois é. Né? Eles estão numa semana de muita energia, de muito pique, de muita força. É uma semana que para eles tem realmente esses aspectos favoráveis, estão atingindo diretamente os arianos, então é uma semana que abre para novas possibilidades. É um bom momento para começar coisas novas, inclusive, ou acelerar aquilo que já está em andamento. Mas eles têm que ter responsabilidade, acho que essa é a grande palavra para pensar. Então é para fazer direito, com seriedade, com profundidade, né? Tem que se dedicar. Não pode ser aquela coisa do fogo de palha que às vezes os arianos têm, né? Que eles querem fazer e não importa. Depois a gente vai planejar. Não, tem que ter um planejamento antes, né? Prévio, com certeza. E tem que ter as pessoas certas envolvidas, né? Eles têm que lembrar muito que é um momento, não é só deles, é um momento coletivo, é um momento das parcerias. Então é fundamental estar com as pessoas certas para fazer qualquer coisa. Boa semana para você de Áries. E os taurinos? Bom, eles estão uma semana mais tranquila, vão sentindo que a rotina deles fica mais organizada, tá mais fácil até para eles se organizarem. Então é importante também dar uma forcinha, né? Porque a gente fala assim, tem a oportunidade, mas se a gente não faz nada... não adianta muita coisa, né? Então assim, tá favorável para ganhar na loteria, mas se você não comprar o bilhete, você não vai ganhar. Não vai adiantar. Né? Então assim, no caso dos taurinos, a questão é de cuidar mais deles mesmos. Já falei um pouco disso semana passada, essa semana isso tá mais forte. Então se cuidar, se arrumar melhor, cuidar da saúde, se alimentar bem, enfim, criar condições para que ter uma vida realmente mais saudável. O que pode pegar um pouquinho essa semana são os relacionamentos, no sentido de que algumas conversas mais difíceis podem acontecer. Então pode ser uma semana de ajustes. Então aquelas coisas assim que eles queriam falar e estavam adiando. Vai ser a semana certa, a semana é bom para tomar iniciativa. Que bom. Até porque se eles não tomarem, provavelmente o outro vai fazer isso. Ou então, toma a iniciativa ou vai ter que resolver. Estejam preparados, né? Já quem é de Gêmeos, como vai ficar essa semana, os geminianos? Bom, 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, que por um lado os geminianos gostam, por outro lado, uma necessidade de focar ainda mais. Então eles até estão agora numa semana que parece que eles conseguem se organizar melhor, colocar mais foco, se concentrar melhor nas coisas, mas tem que ter muita certeza do que é prioridade para acabar não abrindo 1000 portas e não fazer nada. Então chega a semana que vem e fala assim, nossa, mas podia ter feito tudo isso, não fiz nada. Né? Corre esse risco. Então tem que mesmo olhar para cada coisa que vem, não deixar passar boas oportunidades, mas não precisa abraçar tudo de uma vez. Boa semana para você de Gêmeos. Cancerianos? Cuidado com o drama, também principalmente nos relacionamentos. Aí quando eu falo relacionamentos, não são só relacionamentos afetivos, porque tem uma tendência a eles se sentirem muito cobrados essa semana. E aí quando os cancerianos cobrados, muitas vezes ativa o lado dramático deles, né? Então ou se colocar no papel de vítima, ou fala, não, a culpa é sua. Isso não vai levar a nada. Então tem que ter responsabilidade suficiente, maturidade, para encarar as conversas numa boa e tentar acertar os ponteiros.
E não se fazer de vítima, às vezes, é um ponto meio complicado, porque nunca as pessoas se enxergam nessa condição, né? E no fundo não existe vítima, né? Os signos de água, eles são mais tendenciosos a fazer isso, mas assim, no fundo não existe vítima, né? Mesmo quando a gente fala de relacionamento, é sempre 50%. É verdade. Né? Então, assim, é dividir mesmo escolha, essa responsabilidade, com certeza. Boa semana para você de Câncer. Leoninos, como estarão essa semana? Bom, eles já podem sentir um pouco de turbulência no dia a dia, então, assim, principalmente por imprevistos, coisas que eles planejaram de uma maneira e vão acontecer de outra. Acontece de uma maneira completamente diferente. Só que como eles estão muito criativos essa semana, a criatividade muito acima da média, é aquela ideia de aproveitar o caos, aproveitar a crise para criar e desenvolver alguma coisa favorável. Porque se ficar ali martelando no que não está dando certo, vai também, assim como eu falei para os geminianos, vai perder oportunidade numa semana que tem coisas interessantes acontecendo também. Então, fique atento você de Leão. Já virginianos? Bom, os virginianos, eles estão mais reflexivos, né? Eles podem até viver uma leve crise existencial essa semana, até uma semana mais introspectiva nesse sentido, então é melhor para refletir mesmo do que para tomar grandes decisões, porque é importante avaliar assim, o que eles gostam e o que eles não gostam, o que eles querem e o que eles não querem, porque nem sempre os virginianos sabem disso, né? Porque eles querem muito agradar os outros, eles não gostam de confronto, então isso às vezes faz com que eles aceitem algumas situações que no fundo eles não querem. Então, tempo de repensar, refletir e aceitar somente aquilo que quer de fato, né? Exatamente, e tomando muito cuidado assim com o que externaliza de opinião, porque como eles podem mudar de ideia, para eles é complicado isso depois, então na dúvida é melhor ficar quietinho. Boa semana para você de Virgem. Librianos? Bom, eles estão começando o ciclo novo, né? Ótimo, e abençoados pela Vênus, regente, que entra hoje no signo de Libra. Então, é um momento de comemoração, de festa. Então, librianos dessa semana, façam festa, comemore. Mesmo que seja assim, quero sair só com meu marido ou com meu filho. Já é uma festa, né? Exato. Então, assim, estar com alguém, comemorar, celebrar, porque tem um ano começando que promete grandes novidades. Ah, que bom! Então, plantar mesmo as melhores sementes, como eu sempre falo. O que pode demandar um pouquinho mais são os assuntos familiares. Então, talvez tenham que dedicar um pouco mais de tempo, um pouco mais de atenção para a família. Mas também, não é uma semana para ninguém deixar. Tudo que aparecer de problema para a gente tem que ir lá e resolver. E não dá para empurrar com a barriga, familiares, né? As coisas ligadas à vida doméstica mesmo. Então, você de Libra, faça bastante festa, mas já resolva suas pendências de uma vez, né? Com certeza. Escorpião? Bom, eles são mais profundos do que eles já são normalmente, né? E o que eles têm que tomar cuidado são aqueles pensamentos obsessivos que de tempos em tempos invadem a mente dos escorpianos. Essa semana eles estão por aí. E aí isso faz com que a gente perca tempo na vida, né? Ficar martelando coisas que já foram. E pior que isso, levar isso para as outras pessoas envolvidas. Então lembra que você fez isso, lembra que aquilo desenterra aconteceu. As coisas, né? Então não precisa desenterrar, tentar resolver consigo mesmo, né? E tentar fazer com que fique mais leve na convivência com as outras pessoas. Resolver internamente. A gente tem que resolver aqui dentro, não externando tudo isso pro outro. E não vai adiantar, assim, no caso dos escorpianos, provavelmente isso vai atrapalhar e vai criar situações mais delicadas no fluxo das relações em geral. Siga a sugestão, então, da Titi, você de escorpião, viu? Resolva sozinha essas suas pendências, né? Já os sagitarianos? Bom, os sagitarianos estão numa empolgação absurda, né? E aí, essa semana, eles têm que pensar assim, tem que fazer? Tem que fazer. Mas a responsabilidade que eu falei para os arianos vale para os sagitarianos também. Né? São os signos mais empolgados no momento e aí tem que ter responsabilidade, tem que ter pé no chão. E o controle da empolgação, né? Tem que ter, né? Então, assim, o problema é que assim, né? Tem para o Sagitário tá pegando tanto assim, o vamos embora e vamos fazer as coisas mais malucas do mundo, que eles adoram, e vamos puxar um pouquinho o freio de mão. Entre as duas opções, o sagitariano sempre vai preferir a aventura. Então, por isso que assim, tem que ter o pé no chão, mas pode ir, né? Mas leva um kit de sobrevivência. Pelo menos se proteja um pouco, né? E o cuidado principalmente com as questões materiais. Então, no que envolver, as aventuras que envolverem muito dinheiro, então fazer um grande investimento essa semana, gastar demais, só se tiver esse dinheiro guardado lá na conta, porque senão vai fazer falta no futuro. Respire fundo, então, e deixe a empolgação um pouco controlada, né? No Capricornianos estarão de que jeito essa semana, Titi?
estão muito produtivos e tem muita coisa boa acontecendo. Só que aquele excesso de autocrítica e de exigência que eles têm também está elevada. Tá todo mundo um pouco nesse clima capricorniano essa semana. Então, no caso deles, isso fica reforçado. Então, eles têm o risco de tudo que eles fizerem, eles acharem que eles podiam ter feito melhor, que podia ficar mais bonito, que podia ficar mais perfeito. Mas às vezes isso é um pouco cruel com a gente mesmo, né? E os capricornianos são muito assim, né? Os virginianos e os capricornianos dividem muito esse excesso de autocobrança. E essa semana isso está muito potencializado. E aí eles também correm o risco de perder a oportunidade por causa disso, porque fica muito tempo martelando, muito tempo cuidando daqueles pequenos detalhes de uma coisa que às vezes nem é a mais importante. E aí não sobra tempo para fazer tudo o que precisa. Profissionalmente, principalmente, assim, tá numa fase de muita abertura profissional. Então aproveite, mas tenha calma, né? Não tenha tanta pressa. Não tem que ter pressa, não tem que ter muita exigência, né? Eles têm que pensar assim que o que eles acham que é o máximo, que é a perfeição, a beleza suprema, para os outros, talvez, se eles fizerem metade disso, já tá ótimo, né? É verdade. Ouvir um pouco a opinião dos outros ajuda nessas horas. Você ajuda. Mas tem que escolher de quem ouvir, né? Então. Boa semana para você de Capricórnio. E nós, aquarianos, estaremos como essa semana? Um pouquinho mais introspectivos em alguns momentos. Essa é aquela semana que quem vai pro quartinho são os aquarianos. E é bom mesmo, porque também tem uma abertura, os signos já, então, assim, como Gêmeos, como Libra, tem abertura para muitas coisas interessantes. E vocês podem receber alguma proposta, alguma coisa que retoma. Então, assim, algum contato que vinha acontecendo e deu um tempo, de repente aquilo volta. Então, tem que pensar, refletir o que vale a pena nesse momento. O que quer, né, da vida. Tem que olhar lá na frente. Então, assim, onde eu quero estar, mais adiante. Antes de sair aceitando qualquer coisa, na empolgação, mas também não deixar passar aquilo que é importante. Então, tem que estar bem centrado nesse momento. Tudo bem, então eu vou pro quarto vazio feliz essa semana. Reflita bastante. Até então, porque assim, as oportunidades, no caso dos aquarianos, elas não vão passar assim como um raio, né? Elas voltam, elas vão durar um tempo. Tem algumas semanas para tomar essas decisões. Ah, que bom. Então vai ter tempo de ficar no quartinho vazio. Boa semana para você de aquário também. E os piscianos? Bom, precisam aprender a falar não, né? Porque eles também estão com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Só que os piscianos acabam se sobrecarregando demais com os problemas dos outros e com as coisas que eles se comprometem a fazer. Então, essa semana, essa generosidade deles também está enfatizada. Então, assim, algum amigo vem, pede para fazer alguma coisa, pede um favor. E aí quer fazer tudo e não consegue. E aí eles deixam de fazer o que eles deveriam fazer por causa daquilo que eles prometeram ou se comprometeram a fazer. Então, só se não tiver escapatória mesmo, senão pode falar não sem culpa, porque isso, na verdade, fortalece eles mesmos e acaba fortalecendo a relação também. Seja de amizade, de familiar, é verdade mesmo, né? Se posiciona de alguma forma, né? E às vezes a gente precisa ouvir não, né? Também. E precisa falar não também, piscianos têm dificuldade muito grande em falar, então isso realmente pode ser o grande desafio da semana. Olha, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Titi Vidal, pode acessar o site titividal.com.br, nas redes sociais, @Titi Vidal, e lá tem informações. Ela é astróloga, mas também taróloga e radiestesista. Entra lá que você vai saber direitinho como você pode aproveitar dessas técnicas todas para ter um pouco mais de tranquilidade, calma. Isso é importante, né? Com certeza. Sem isso a gente não faz nada. Boa semana para vocês duas. Obrigada. Tá cada dia maiorzinha, né? Que enorme. Linda!